Olá, amados, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é sábado, dia 9 de julho, nós estamos na 14ª semana do tempo comum e nós da família Evangelizar, nossa missão, louvamos a Deus pela tua vida. Você que nos segue através do WhatsApp, através do Telegram, você que recebe o Evangelho através das rádios que o transmitem via web, que Deus continue abençoando grandemente a sua vida. O evangelho que nós vamos partilhar hoje está em Mateus, capítulo 10, versículos de 24 a 33. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: o discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Para o discípulo basta ser como seu mestre, e para o servo ser como seu senhor. Se ao dono da casa eles chamaram de Beelzebu, quanto mais aos seus familiares. Não tenhais medo deles, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai, que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai, que está nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados, nós vemos que Jesus continua dando instruções aos discípulos, continua orientando, continua ensinando, porque eles sairão sozinhos em missão sem o Senhor. Então, ele está cuidando, dos discípulos. E as palavras do Senhor, com toda certeza, têm muita sabedoria. E Deus tem um cuidado especial para conosco. Esta palavra, se você notar, tem muitas vezes não tenhais medo. Por quê? Porque Deus cuida do discípulo, Deus cuida de nós, Deus cuida da nossa fidelidade para com Ele, Deus nos cerca de cuidados. Aquele sobre é o Senhor de quem nada escapa ao conhecimento dele. Nada escapa ao conhecimento do nosso Deus. Imagine quantos fios existe na nossa cabeça. Inúmeros, Muitos, incontáveis para nós. Mas Deus sabe, inclusive, disso. Ou seja, Deus sabe de nós pelos detalhes. Cada detalhe o Senhor conhece. Então, nós somos sempre guardados, nós somos sempre protegidos pelo nosso Deus. Um Deus que providencia tudo, o Deus que é o Deus do céu, o Deus da terra, o Deus que nos protege, o Deus que nos cerca de tantos cuidados. Neste evangelho, de forma especial, nós vemos que nós não somos muito queridos pelo mundo, mas nós temos um Deus que em tudo cuida de nós. Nós temos um Deus que em tudo se preocupa, zela. Ainda que a gente não veja, ainda que a gente muitas vezes não perceba, ainda que na nossa correria nós não notemos esse cuidado do nosso Deus conosco, que somos discípulos, mas o Senhor cuida de nós. Então nós somos enviados pelo nosso Deus. Que isso não passe despercebido, que Deus está conosco. Então, é um desafio hoje ser cristão católico, ser enviado, Porque Jesus aqui está enviando
os discípulos a pregar no meio de tantos desafios, aquilo que nos põe tanto medo, né? Ontem o Senhor já falava isso para nós, mas hoje Ele nos diz: não tenhais medo. Talvez a gente pense às vezes, né? Por que será que o cristão é tão perseguido? Então, o que a gente tem que pensar? Que nós que somos cristãos e discípulos do Senhor, como diz a palavra, não estamos acima do nosso mestre. Então, nós vamos ser perseguidos, mas daí vem a nossa recompensa de ser perseguido pela palavra que nós pregamos. É difícil a gente ver isso, né? Ser perseguido, que é algo que não é ruim para nós que somos cristãos, o verdadeiro cristão, né? Aquele que está amadurecido na fé, aquele que está firmado na fé. Então, isso muitas vezes nos honra. Se estamos sendo perseguidos, é porque nós estamos falando do nosso Deus. Nós não somos maiores do que Ele. Então, o verdadeiro discípulo é aquele que, pela causa do Senhor, pela causa de Jesus, não ganha nenhum prêmio, aliás, não ganha nada, né? Perde até. Então, que nós tenhamos isso no nosso coração, que para ser discípulo é preciso muitas vezes ser como estes homens foram, fazer renúncias, não ganhar nada de dinheiro, não ganhar recompensa nenhuma. E renunciar, amados, a nós mesmos, renunciar muitas vezes a algum presente, renunciar a agrado, renunciar a um aplauso, né? Deixar tudo para trás pelo Senhor não é algo muito fácil. Então, que o Senhor possa continuar nos ensinando, porque aqui o Senhor diz que Ele honrará todos aqueles que o seguirem, todos aqueles que se decidirem por Ele. Então, que nós possamos ser honrados, que nós possamos hoje pedir a Deus um coração parecido com o coração dele, que nós possamos viver conforme aquilo que o Pai tem para cada um de nós. E que na nossa vida, no nosso jeito de falar, no nosso jeito de olhar, no nosso dia a dia, nas nossas atitudes, que nós possamos ser mais parecidos com o nosso Deus, na certeza de que nós valemos muito mais, na certeza de que tudo acontece na nossa vida pelo consentimento de Deus. Então, nenhum pardal, que é um passarinho, que é um bichinho tão simples, cai no chão sem o consentimento do nosso Pai. Ou seja, um pássaro não morre sem que seja vontade de Deus, sem que seja consentimento de Deus, ou seja, Deus está no controle de tudo. Então, não há nada que possa nos acontecer sem que Deus esteja no controle, cuidando e zelando por cada um de nós. Que nós tenhamos esta certeza de que Jesus tem muitas promessas para cumprir na nossa vida e que nós não tenhamos medo de anunciar. Amém? Deus te abençoe. Santo dia, a paz.